Olá a todos, bem-vindos à quinta edição de A Conversa Com, hoje com o consultor imobiliário João Teixeira. Hoje estamos aqui no estádio do Amarante Futebol Clube, estádio que formou grandes jogadores portugueses, como foi o caso do Ricardo Carvalho e do Nuno Gomes. E então vamos ter hoje com o nosso colega João Teixeira para mais um A Grande Conversa Com. Bora lá! Olá a todos, estamos então aqui com o nosso colega João Teixeira, consultor imobiliário na Decisões e Soluções de Amarante e jogador profissional aqui no Amarante Futebol Clube. Olá João, bem-vindo à Conversa Com. E então eu passava à primeira pergunta, que é quem é o João Teixeira? Olá, muito boa tarde. Desde já, muito obrigado pela entrevista. É uma honra estar a ser entrevistado e publicar a minha história, basicamente, e o meu percurso. Olha, quem é o João Teixeira? O João Teixeira tem 23 anos, nasceu em Amarante, foi criado na freguesia de Gatão. Moro lá desde então, desde pequenino. Sempre fui um apaixonado por futebol, sempre desde os meus 8 anos que eu me lembro, foi quando comecei aqui a jogar no Amarante Futebol Clube. A minha mãe conta sempre lá em casa que eu desde pequeno estava sempre enrolado a uma bola, seja ao jantar, seja em qualquer lado, queria levar sempre uma bola comigo. E o João Teixeira tem sonhos, como qualquer outro jovem, e teve um percurso escolar que ingressou pelo desporto. Basicamente fiz a minha escola, meus estudos, todos aqui em Amarante. No 10º ano decidi ingressar ao desporto, porque fazia todo sentido. Não me conseguiria ver noutra área sem ser o desporto. E a partir daí tudo começou a surgir de uma maneira muito rápida e entretanto acabei os estudos, fiz o 12º ano e não sabia mesmo a mínima ideia do que seguir. Qual seria a área que querias seguir? Qual seria a área, Sabias exatamente. certamente que seria alguma coisa ligada à área Sim, do desporto. exatamente, isso sem dúvida alguma. Mas depois o que eu tinha um pequeno bichinho também era por fisioterapia. Uhum. Eu sempre gostava de mexer nas costas da minha mãe, do meu pai, dizer, pai, dói-te, deixa-me fazer uma massagem. E entrei em fisioterapia na Fernando Pessoa. Infelizmente só estive lá 3 meses, porque depois, mais à frente vou explicar, surgiu uma oportunidade de jogar para Leixões. E foi uma fase complicada em que não conseguia conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E tu optaste pelo eu futebol. optei pelo Era aquilo que tu futebol. gostavas, É o meu efetivamente. sonho, continua a ser o meu sonho. E pronto, vou continuar a trabalhar sempre, nunca vou desistir, Muito bem, João. até que a idade me permitir. Muito bem, boa. Olha, vou-te só desafiar a equipar-te aqui à rigor, como mandam Ok. as leis. Camisola do Amarante. Exatamente. E vamos lá acima dar uns pequenos toques. Bora e assim lá. já podemos falar de outra maneira. Bora lá, bora lá. Mano a mano. Bora lá então. João, como é que começou o teu gosto pelo futebol? Começou desde muito cedo. Olha, o meu pai sempre jogou futebol. Na minha família, o histórico foi quase toda a gente jogar futebol. E como eu disse anteriormente, quando era pequenino estava sempre agarrado a uma bola. E aos 8 anos, os meus pais meteram-me aqui a jogar nos Gonçalinhos, que é o escalão mais pequeno aqui da formação. E a partir daí comecei a construir algo que nunca na vida imaginei fazer, que foi sempre chegar, ou seja, jogar com os mais velhos. Eu jogava sempre num escalão acima do que o normal. Normalmente jogas na tua idade e eu já estava a jogar um escalão acima. Isso foi sempre quase todos os anos. E a partir daí fiz a minha formação quase toda aqui, entre este campo e os de lá de baixo. No último ano de Júnior, eu tinha várias propostas para sair. Podia ter ficado aqui no Amarante, mas surgiu o Leixões, que
que me fez uma proposta e era bom para mim, para a minha visibilidade, que eu era novo. Para o teu desenvolvimento. Sentiste que era o momento Exatamente. certo para tu dares Sim, o sim, salto. exatamente. Porque eu olhava para os mais novos aqui nos séniores no Amarante e olhava, eu podia ter possibilidade de jogar aqui, mas eu acho que fora ia ter o desenvolvimento pessoal, sair da minha zona de conforto e assim foi. Eu fui para o Leixões que tinha 18, 19 anos, estive lá um ano a jogar, só um ano. Infelizmente as coisas não correram como eu queria, assuntos que não interessam a ninguém. Coisas pessoais. Coisas pessoais, exatamente. E depois desse ano aprendi muito a nível pessoal, porque eu estava a viver lá no Porto sozinho, numa casa, tive que cozinhar para mim, Obrigou-te a crescer em obrigou-me várias a crescer de várias maneiras. E o futebol também, por si só, muita gente pensa que é muito fácil, que as pessoas olham, é só chutar uma bola. Não é isso. Toda a gente sabe que envolve família, que envolve abdicares de muitas coisas. Eu abdico de muita coisa. Eu tenho uma alimentação que tu já deves ter visto, provavelmente, muito rigorosa. Quase que nem saio, ou se saio é esporadicamente. Porque eu acho que para atingir o alto rendimento tens que abdicar de muitas coisas e sacrificaste para conseguir chegar àquilo que tu queres, não só na minha profissão, jogador de futebol, como noutras profissões qualquer, porque assim mesmo o exige. Depois desse ano, eu voltei aqui para o Amarante Futebol Clube. Felizmente abraçaram-me com todo o gosto e eu, obviamente, sou daqui. Claro. Era um sonho porque eu desde pequenino estava ali na bancada a ver os E maiores. Eu vieste via-me aqui e realizei um sonho que foi poder jogar aqui no estádio. Nos primeiros anos não foi muito fácil por causa do Covid, que não tínhamos quase adeptos nenhuns. Mas agora as circunstâncias são diferentes. Sim, as circunstâncias mudaram totalmente. Um ponto que muita gente pensava que eu era um jogador vindo de fora, não me conhecia por ter estado no Leixões a jogar. Passaste aquele tempo fora. Exatamente. Mas eu fiz a minha formação toda aqui. E passaram mais 3 anos e cá estou eu sempre. És um filho da casa. Exatamente. Bora lá então. João, abraçaste recentemente o projeto de consultor imobiliário nas Associações de Amarante. O que é que te levou a abraçar um projeto de consultor imobiliário? Olha, eu abracei há mais ou menos 3 meses. Eu vou explicar sucintamente mais ou menos a história. Isto foi assim. Isto surgiu porque os meus pais venderam o apartamento que eu vivia, porque eu vivia num apartamento, e quem o vendeu foi o Patrick. Patrick Moraes, nosso colega. E isto foi muito engraçado. Porquê? Eu estava a jogar no Leixões nesse ano e não estava aqui presente. Eu ia perguntando aos meus pais como é que estava a correr, porque preocupava-me porque é a minha casa também. Claro. E eles, o feedback que eles me davam era muito positivo. O Patrick preocupa-se muito, o Patrick perguntava por mim, o Patrick ligava quase todos os dias, ia ter com eles. E eu fiquei encantado, fogo, isto é assim. Não pensava que um consultor imobiliário estivesse tão por perto das pessoas. E passado alguns anos, tive colegas meus que também ingressaram a consultoria imobiliária, mas noutras agências, mas nunca me chamou a atenção a maneira que eles falavam. E depois, a partir de um certo momento, eu seguia a Decisões e Soluções nas redes sociais e gostei muito da dinâmica. Sempre a meter vídeos, sempre a fazer algo diferente, Percebeste sempre que era todos diferente, juntos. que era diferente do habitual. Percebi que eram diferentes das outras agências todas. E uma vez o meu pai virou-se para mim e ele assim, olha João, estão aqui a pedir consultoria imobiliária. Olha, não queres ingressar? E eu assim, olha pai, é uma coisa que eu tenho interesse, sempre gostei, na altura tinha dito que o Patrick fazia um ótimo trabalho e
toda a gente aqui comentava aqui em Amarante coisas que se faziam relativamente ao Patrick por causa do seu percurso. Uhum. E eu disse, por que não? É um desafio, eu gosto de desafios, gosto de experiências novas, não gosto de baixar os braços a nada e achei muito interessante e claro que eu disse que sim. Disse logo ao meu pai, olha, tens o número de Patrick, olha, deixa-me falar com ele que eu quero saber como é que as coisas funcionam. E a partir daí, até agora, Boa. tem sido Grande fantástico. João. Bora lá. Vou bater ali uns penaltis, pá. João, estamos num sítio onde de certeza absoluta que não gostas de estar, que é o banco de suplentes, não é? Não deve ser certamente o teu objetivo, sentaste muitas vezes cá. E então a questão que te faço a seguir é que 3 meses neste momento de experiência como consultor imobiliário, quais têm sido os teus maiores desafios na função desde que iniciaste? Os meus maiores desafios, um deles principalmente é as pessoas que me conhecem aqui da Amarante ainda não me conseguem ver como um consultor imobiliário. Perguntam quem é o João é o jogador do Amarante. Claro, então está muito ligado Não, ao futebol. exatamente, essa ideia de consultoria imobiliária ainda não está presente nas pessoas, ainda não me conseguem olhar dessa forma. Esse é um dos principais. O outro é basicamente o tempo, que o futebol tira-me muito tempo. Eu treino quase 2 vezes ao dia e é um dos, não é problemas, mas porque eu preciso de treinar, eu preciso de fazer estas coisas, cuidar de mim, mas tira-me bastante tempo. Basicamente, eu um treino consigo fazer à volta de 2 horas, 2 horas e meia. Eu tenho 2 treinos por dia e tira-me bastante tempo. Mas lá está, é um desafio que eu tenho para fazer, gerir mais os meus horários, mas nada é impossível, obviamente. Mas acho que é um dos principais fatores que eu considero que estão a dificultar bastante isto. Ok, ok. João, onde te vês daqui a 4 anos? Seja ele no futebol, aqui, ou seja no mercado imobiliário? Olha, uma pergunta um bocado complicada, mas eu consigo te responder isso porque tenho sonhos, tenho objetivos e eu gosto de pensar sempre que vou conseguir alcançar os objetivos, por isso daqui a 4 anos, olha, João Teixeira, daqui a 4 anos eu quero jogar e estar consolidado numa liga principal, de profissional, mesmo Primeira Liga, nem que seja no estrangeiro, mas o meu objetivo é chegar à Primeira Liga, é ser considerado mesmo jogador profissional. Eu mesmo considero jogador profissional porque eu tenho vida e faço para isso. Mas toda a gente sabe que nesta divisão aqui do Amarante não se pode chamar que é um clube profissional. Os jogadores são, eu considero-me que sim, as pessoas também, mas o resto, o que envolve a nível da federação e a logística toda, não é profissional. E o meu objetivo é chegar a uma liga profissional e consolidar-me e manter-me lá por bons e bons anos e fazer uma carreira que é o meu sonho e é muito por base disso. A nível de consultor imobiliário, daqui a 4 anos, olha, pretendo que o meu nome aqui em Amarante seja conhecido como jogador de futebol e também como consultor imobiliário. Estar consolidado também na imobiliária, manter o meu nome muito mais forte e fazer com que as outras pessoas me olhem e me peçam ajuda e eu possa ajudá-las de todas as maneiras que eu puder. Uh, Opa, basicamente é isso que eu te posso dizer, é ajudar também, o meu objetivo também é ajudar principalmente, como eu jogo futebol, colegas meus, Uhum. a nível de casas, de procuram, vão jogar para um lado qualquer, eu poder ajudá-los a ter uma integração melhor na cidade para onde eles vão e ser um abre-portas também para essas pessoas também que vão para outros lados e precisam de ter o seu lar e isso ajuda muito no desenvolvimento a nível pessoal e profissional das pessoas. Ótimo, então queres-me dizer que daqui a uns anos, daqui a uns longos anos, o João Teixeira irá entrar naquela lista que vocês têm aqui em Amarante, como foi o caso do Ricardo Carvalho, como foi o caso do Nuno Gomes, dos jogadores que iniciaram
o seu percurso no futebol aqui no Amarante Futebol Clube, fizeram as suas carreiras internacionais e foram grandes jogadores. Daqui a uns anos, João Teixeira está na lista dos grandes jogadores que saíram do Amarante Futebol Clube. Esse é o meu sonho. E depois, Sim. como nós sabemos que efetivamente é uma profissão de curta duração, Exatamente. se calhar projetas o setor imobiliário como longo tempo, não é? Exatamente, porque como tu sabes, o jogador de futebol 35 no máximo, agora estão a aumentar mais um bocado a idade porque cada vez os jogadores estão-se a cuidar mais. Certo. Eu vi uma fotografia de um jogador no balneário ao lado da tua, que é o Pepe, por isso Certo. percebi que te revês ali em algumas características do Pepe. Claro, exatamente. Uma delas pode ser a longevidade, da carreira, também, não é? Okay. E a manter-se no futebol por muitos anos. Mas é muito como tu dizes, o futebol não dura para sempre, como toda a gente sabe. A idade depois não começa a perdoar. E eu ter um plano que me consiga sustentar por vários anos e consiga também assimilar as duas coisas. Fui jogador de futebol, o conhecimento que eu tenho no jogador de futebol, colegas, adversários, que depois posso transferir para o resto dos anos como consultor imobiliário. É muito por aí. Parabéns, João. Muito obrigado. João, que dirias a alguém que tenciona abraçar o desafio de consultor imobiliário? O que eu diria? Diria que é uma área muito interessante porque apela ao afeto com as pessoas, apela o teu falar, a comunicação, a tua proximidade com as pessoas e faz-te conhecer totalmente outras realidades e vais ajudar, ou podemos ajudar várias famílias a concretizar sonhos e se quiseres abraçar, diria-te para vir para a nossa equipe, porque uma dinâmica muito forte que nós temos, uma família totalmente, estamos sempre juntos, sempre engargalhadas, é uma união fantástica e é isso que me chamou a atenção, porque futebol é mesmo isso, é equipa e na agência é equipa também. E o que eu diria é, claro que sim, que aproveitem, que eu não pensava que fosse assim e estou a adorar e está-me a aproximar muito com as pessoas e é uma coisa que não tem preço. Boa, João. Assim terminamos a nossa entrevista. Obrigado pela tua disponibilidade. Dizer-te que é um prazer poder trabalhar contigo. Tens apenas 3 meses de Sem Soluções, mas é notório o teu desenvolvimento e o teu empenho dentro da organização e está sem dúvida a fazer um excelente trabalho. E agradecer-te uma vez mais e obrigado. Obrigado por me receberes aqui neste estádio fantástico do Amarante Futebol Clube. Obrigado por me emprestares o teu equipamento e obrigado uma vez mais pela entrevista. Obrigado eu, porque sem dúvida isto é muito enriquecedor para mim também, que posso-me conhecer através desta entrevista, as outras pessoas conseguem ver de outra maneira e sem dúvida alguma agradecer-te por isso também, porque se não fosse por este teu projeto nada disto seria possível. Dizer também que não ficas muito mal vestido aqui à Amarante Futebol Clube. Já passou a tua idade, isso é bom. Obrigado, João. Deixa-me ficar mais feliz, acredito. Mas muito obrigado. João, obrigado, amigo. Tchau. Tchau.